Bom dia ou boa tarde para quem já almoçou. Olá, vamos iniciar o mês de setembro, continuando com a hora do intervalo. Oi, oi, bem-vindos. Oi, Bé, oi, Mona, tudo bem? Vamos entrando. Hoje a minha convidada é muito especial e tem muita coisa linda para contar. Vai falar diretamente, oi Lala, lá de Portugal. E é a Vanessinha, a Vanessa Mello, que já deve estar chegando por aqui. Vão mandando uns coraçõezinhos aí pra mim. Vão mandando essa live pra quem precisa nos escutar. Oi, Paulinha, tudo bem? Vamos chegando. Bem-vindos. Olha aí, minha querida Vani, já tá aqui. Que bom te receber. Já vou te chamar. Então vai enchendo de coraçãozinho aí pra gente mandar pra todo mundo essa live. E oi, Cris. E eu vou chamando a Vânia aqui já pra gente logo não perder nosso tempo e bater um papo super bacana. Peraí, Vânia, já tô te chamando. Peraí. Você está aqui. Vânia, você consegue mandar um convitinho pra mim, Vânia? Oi, Pati. Oi, Rosana. Que eu não tô achando aqui, peraí. Sumiu. Achei. Oi! Oi, minha linda! E aí? Bem-vinda! Amando estar aqui nesse intervalo. A hora do Ai, recreio é boa demais. é, aqui também tem que ter um intervalinho pra gente poder bater um papo, né? Vani, obrigada em primeiro lugar por ter aceitado o meu convite. Esse projeto não seria o mesmo sem a tua participação, pode ter certeza disso. Estou muito feliz de poder compartilhar com outras pessoas a tua história também. A gente tem inspirado muita gente e eu tenho certeza que contigo tudo fica. Quem te ouve se inspira sempre, né? Oh, Então, coisa muito linda. obrigada por estar aqui com a gente na hora do intervalo. O pessoal tá entrando aí, já estou vendo um monte de gente conhecida aí também. Ivane, esse projeto, então, vem com o objetivo de trazer mulheres que inspiram. E tu sabe, sempre disse isso abertamente para ti, o quanto tu faz parte dessa minha história com Pilates. Depois eu até quero, no meio da nossa conversa, contar um pouco mais sobre o nosso encontro, que é muito legal. Mas eu quero te deixar aberta para contar para quem não te conhece, tenho certeza que é pouca gente, mas para quem não te conhece, é, quem é a Vani, a Vanessa Mello, empreendedora? Para mim, Oh, Paulinha, olha, em primeiro lugar, assim, eu queria te agradecer, né, falando aqui abertamente, agradecer pela oportunidade, pela confiança, pelo carinho, pela amizade de sempre. Vai ser sempre um sim a minha resposta para qualquer coisa que tu venha criar, qualquer projeto. Tu sabe que, principalmente se o objetivo for para inspirar, eu vou estar aqui, né, a postos, então, simbora, conta sempre comigo. Tô amando estar aqui nesse intervalo. Queria dizer que eu tô também, pelo costume de estar aí nesse cantinho de cima, eu sei que quem está aqui nesse quadradinho de baixo vê muito menos os comentários. E tu aham, sabe que é uma questão ótica, né? Porque quem está aí em cima tem que olhar para quem está embaixo.
Na nossa Perfeito, entrevista, tu olha para baixo. Então, quando tu olha para perfeito. baixo, tu olha para os comentários, entendeu? Porque É tá verdade. um em cima do outro. E eu tenho que olhar para cima. Então, eu olho para quem está entrando nesses comentários, ou eu olho para você. Então, vamos decidir Eu aqui. fico de olho hoje, então. Pronto. Mas aí eu queria deixar esse beijo especial para todo mundo que eu tô vendo assim rapidamente que tá chegando por aqui, mas para eu não ficar vesga conversando contigo e não olhando para ti, então eu tenho que fazer assim dessa forma, né? E olha, tu não pode falar muito comigo, porque senão eu começo já a falar para ti. E aí, olha, não, não Jesus! sai, não para tu, entendeu? Isso. E eu já tô aqui mandando um cheiro para todo mundo. Simbora, essa mistura é boa demais. É verdade. Paulinha, obrigada, minha linda. Mas olha, tu pode conduzir à vontade, pode fazer do jeito que te parecer melhor. Tu me perguntou Claro. quem é a Vanessa Mello, né? Eu já fiz quem é Vanessa Mello em 15 segundos de vídeo e também já fiz em 2 lives de 2 horas cada uma. Então, para dizer quem é Vanessa Mello. Então, eu vou tentar assim fazer de forma muito resumida. Vanessa, acho que uma profissional da área de saúde, né? Sou fisioterapeuta, tenho experiência com a parte da educação física, porque no tempo que eu morei no exterior, eu fui personal trainer. Então, eu acabei que lá fora no Canadá eu não precisava ser formada em educação física para me registrar e me certificar como personal trainer. Então, eu trabalhei muito tempo no ramo de academia e tudo mais por conta dessa vantagem, né? Por eu ser Legal. fisioterapeuta, eu conseguia trabalhar com isso. E isso foi uma das coisas que me impulsionou, que já tinha começado a sementinha no Brasil, mas isso foi o que me impulsionou dentro do meio Pilates, porque na academia já tinham aulas, e Uhum. foi aí que as coisas começaram no Canadá a surgirem, né? Mesmo que já tivesse acontecido um clique lá no Brasil antes de eu, assim que eu me formei, foi uma das primeiras oportunidades que me apareceram, enfim. E aí, como fisioterapeuta, como mãe, como esposa, ou seja, é tentar gerir tudo isso. Quem já teve que lidar com estúdio, com negócios, com filho, com casa, com tudo mais, eu acho que eu sou uma pessoa comum, como todo mundo, que vai atrás dos sonhos, que tem que lidar com essas várias facetas, né, esses vários personagens que se encaixam num só. E com uma sede que quem se apaixona pelo método Pilates de verdade faz uma imersão, parece uma seita, né? Porque a gente não trabalha de forma normal. Todo mundo que eu vejo Legal. trabalhando, sei lá, no administrativo, no escritório, numa empresa, numa multinacional, só trabalha, faz aquele horário, cumpre suas metas, né? E vai para casa tranquilo. A gente tem uma obsessão pelo método. A A gente gente tem uma vive obsessão. A gente respira isso, a gente quer. isso. E além da gente aprender, a gente quer ensinar e quer fazer todo mundo se converter ao método da mesma forma, entendeu? Por isso que eu digo que eu aceito. É, você. Então eu acho que eu tô Muito no mesmo barco, todo mundo aqui. Eu acho que maravilhosa. a gente é É. isso, entendeu? E eu sou Ivani, já que essa. tu já botou o Pilates aí na tua vida, existe a vida da Vani profissional sem Pilates durante muito tempo ou foi muito rápido? Logo que tu te formou, o Pilates logo entrou na tua vida e veio depois o Pilates Zone. Como foi essa mudança para o Pilates? Olha, Paulinho, eu acho que eu sempre fui muito, eu não sei se a minha mãe, ela sempre me incentivou, eu era a única filha mulher, sou a única filha mulher, ela Uhum. sempre me incentivou muito a ser, como é que eu posso dizer? Eu acho que independente, né? Autossuficiente, digamos assim. Acho que era uma sede como mulher, como mãe, de me fazer não precisar depender e ter meu próprio caminho, Perfeito. né? Uhum. Então, isso é muito da inspiração que veio através dela. E eu acho que desde que eu ainda estava prestando vestibular, e eu lembro também, quando já tinha entrado em fisioterapia, que eu já tentava ganhar o meu próprio dinheiro para o meu cinema. Paulinha está por aqui, e eu só ia Uhum. 5 vezes na semana para o cinema com Paulinha, porque Ah, que eu ganhava legal! esse dinheiro, entendeu? Então, Paulinha vai lembrar que ela morava quase nas costas do shopping na época principal que tinha na nossa cidade. Então, a gente saía da faculdade e ia para o cinema. E só porque eu conseguia fazer isso. Então, eu dava aulas particulares para quem estava prestando vestibular ou coisa do tipo. Então, acho É, que foi ali que começou, a tentar ensinando, que sempre foi minha paixão, sempre brinquei de ser professora na minha infância. Então, acho que as eu coisas também. começaram lá atrás. Eu juntava todos os meus bonecos, todas as pelúcias, todas as bonecas, E o quadro. meus 2 irmãos, que eram minhas cobaias, e eu ensinava, entendeu? Então era assim que funcionava.
E eu fui praticando ali e o negócio foi dando certo. Eu lembro que quando eu entrei em fisioterapia, eu não podia ser ainda monitora, ou professora Uhum, assistente, como se fosse, né, monitora na uhum. faculdade. Eu não podia ser se eu não tivesse cumprido a disciplina por completo. E eu lembro que eu apostava e tentava fazer os exames para ser monitora antes de poder ser. E eu lembro no segundo período da faculdade eu já me inscrevi para ser monitora de anatomia um que eu tinha dado no primeiro semestre. Então eu consegui. Então durante 5 anos da faculdade de fisioterapia, há 4 anos e meio eu fui monitora. Então, tanto de Que legal. anatomia quanto outras disciplinas. Foi aí que começou, Paulinha. Foi aí que começou. Acho que a minha Aham. carreira, eu vejo que começou aí. Na metade da faculdade, também teve um outro grupo, que foi o Grupo Saúde e Vida, que era um grupo que dava palestras e em empresas, em escolas. Eram palestras de medicina preventiva, sabe? E eu também me inscrevi, eu e um colega meu da sala, que também era amigo de Paulinha. Então a gente se inscreveu e a gente entrou nesse grupo, e era um grupo que a gente trabalhava muito, viajando o Brasil todo. Isso me moldou muito a quem eu sou hoje, sabe? Isso me Perfeito. ajudou a moldar, porque eu tinha que dar uma palestra para um grupo de cegos ou de surdos, por exemplo, não sei como é que eu conseguia fazer coisas desse tipo. Ao mesmo tempo, eu tinha que dar uma palestra para pessoas que eram já empresárias e era um grupo de empreendedores numa empresa, e eu era uma menina, entendeu? Dando uma Aham. palestra sobre sexualidade, sobre, enfim, álcool e consumos inapropriados. E isso me incentivou bastante a saber falar com públicos diferentes, Perfeito. sabe? Uhum, E uhum. essa foi minha grande experiência. Quando eu me formei em fisioterapia mesmo, já cheguei a gerenciar grupos no Saúde e Vida e tudo mais. Então, quando eu cheguei a me formar em fisioterapia, eu só trabalhei um ano como fisioterapeuta mesmo. É, E aí, como eu perfeito. estava fazendo, como eu tinha entrado no mestrado de neuropsiquiatria e ciências do comportamento, olha que loucura. Porque Nossa. o meu professor, eu gostava dessa linha comportamental, e o meu professor orientador do TCC, né, do trabalho final de faculdade, ele era dessa área, então eu colei nele, doutor Marcelo Valença, e eu colei nele, e foi assim que eu fui seguindo, e eu percebia que o inglês que eu tinha passado a minha vida inteira fazendo não era suficiente. Não para o Uhum. mestrado, não para os congressos internacionais, não para traduzir todos os 1000 trabalhos que essa área trazia para mim só em inglês. Então, eu acho que Aham. o que me incentivou realmente foi tudo isso. Assim, eu já tentei juntar várias peças agora para que tu pudesse entender o que me fez sair da minha zona de conforto, sair da minha cidade, sair do meu país, sair da casa dos meus pais, para poder apostar nos Estados Unidos na época, para morar no lugar fora, para aprender inglês e para viver uma vida fora. Mas foi por conta própria, Paulinha, não foi aqueles programas pagos, Assim, concursos, foi sim, por conta sim. Da própria. faculdade, Então, não, tu foi. nada, eu Beleza. fui. Então E o foi aí que primeiro tudo curso de começou. Pilates tu já fez lá fora? O primeiro? Eu fiz fora, mas nem foi nos Estados Unidos. Eu fiz pequenos cursos, Tá. porque a área, quando eu estava nos Estados Unidos, eu ainda não estava trabalhando na nossa área, né? Então Uhum. eu praticava o que eu já tinha visto lá no Brasil, aí no Brasil, e Aí, aí aham. eu tô confusa da que eu tô. E aí, e aí eu ficava fazendo as práticas, eu entrava para ser como aluna, né? Mas aí só quando eu mudei para o Canadá, 6 meses depois, é que aí as oportunidades aconteceram. Eu comecei a fazer cursos. A Escola de Pilates era muito conhecida, ainda Sim. é muito conhecida Uhum. lá no Canadá. Foi lá que começaram as pequenas coisas, por conta da academia que eu trabalhava também, a Fitness One, que era só para mulheres. Então eu também tinha que fazer vários cursos e várias coisas na área. Trocava muita figurinha na época com Paulinha, por exemplo, que também trabalhava na nossa área já. E aí, quando eu saí de lá, que eu fui morar na Argentina, que eu fiz a primeira formação completa. E aí, Ah, isso certo. foi. A Aí ela foi primeira para formação outro país. completa foi quando eu fui para a Argentina, entendeu? Eu morei um ano na Argentina, mulher. Foram seis Essa anos mulher não é fora, nômade, 6. cigana. Cigana. Sim. Quando eu achei que eu ia criar raiz no Brasil de novo, 10 anos, uma década lá, aí Aham. pronto, saí de novo. Já pensou? Vamos chegar aonde tu estás. O Pilates Zone, que foi por onde eu já estive, que também faz parte da minha vida, né, como instrutora de Pilates. Então, para quem não sabe, agora eu posso contar um pouquinho, né? Eu te conheci na PMA. Quando tu fala que tu foi estudar Sim. inglês, eu fui procurar alguma coisa de Pilates fora.
e caí na PMA de paraquedas, mas um paraquedas mesmo que me jogou lá dentro, né? E eu nunca me esqueço que eu saí do elevador do hotel e quando eu saí do elevador eu dei de cara contigo falando português e eu disse, meu senhor, obrigada. Eu preciso ouvir português, né? Sim, E tu me sim. pegou pela mão e me orientou, eu me lembro direitinho, tipo, faz aula com essa, conhece essa, e depois me levou para o Pilates Zone. Paula, vai fazer a prova, vai estudar, vai lá. E eu fui aí, conheci esse monte de gente linda de Recife, que então a gente tem contato até hoje, né, Vani? E eu Sim. sei que esse Pilates Zone já passou por transformações também, né? Eu vi que fez 11 anos, né? Agora, Sim, parabéns para vocês. obrigada. E como foi essa transformação, Vani? Porque vocês são referência em cursos, referência, né? Então, tu já estudou com tanta gente, sei que tu foi te aprofundar. Conta aí para nós um pouquinho dessa história do Pilates Zone. Olha só, Paulinha, primeiro, foi um prazer tão grande naquela época que tu e um grupo fantástico, assim, foi lá fazer a prova, né? Acho que na época não era uma coisa tão fácil sediar a prova do PMA no Brasil, né? E era a única coisa forte que a gente tinha na época para a gente solidificar o método. Hoje o Brasil tem uma sorte maior, a gente já tem escolas Aham. e influências onde a gente já sabe onde está pisando. Naquela época a gente era mais cego, né, no método. E o que Bem tinha de mais. mais, e o que tinha de mais assim coerente, digamos, era muito intocado, era muito fechadinho. Então a gente não tinha muita nem noção, né, do que É. acontecia. Então, nessa época, poder sediar a prova foi assim uma honra. E não era uma prova fácil, era uma prova que era em inglês e Cansativa. espanhol, ou em inglês e português, né, depois que a gente já conseguiu traduzir. Mas eram 150 questões, enfim, e Horrível. tinha todo. O pessoal saía às 11 da prova. E era algo que te dava uma credibilidade, um respaldo, era uma certificação extra, né? Você poder ter essa certificação internacional da Pilates Method Alliance, assim, era um, enfim. Então eu tenho muito orgulho de poder ter feito isso, dentre outras coisas também, né? Mas a história do Pilates Zone, ele começou de forma também, tentar resumir aqui, quando eu voltei da Argentina, e voltei com uma oportunidade de trazer a metodologia do curso que eu tinha feito lá na Argentina, que também era Pilates Zone Instituto, mas não era a mesma empresa. Uhum. Eu tinha tido uma capacitação para ser docente e recebi um certificado que nem os coordenadores do lado do espaço isso nunca tinha sido emitido, um certificado de docência, sabe? Ok. E o proprietário, o Federico, ele criou uma relação comigo de muita confiança, porque eu vivi lá durante muito tempo, e depois que eu fiz toda a formação, eu trabalhei para eles, fiz toda a imersão com eles, trabalhei para eles, nunca ganhei nada em troca, a não ser Uhum. porque eu vivia lá. Então, eu vivia na casa dos residentes que vinham estrangeiros de outros países para fazer a formação. Então, é como se eu fosse a governanta da casa, né? Então era uma casa muito massa, tinha quadra de tênis, piscina, pé de blueberry, ou seja, era inesquecível. E eu adorava trabalhar ali, coordenar tudo isso. Então eu trabalhava, dava aulas para o espaço. Então, quando apareceu uma oportunidade, apareceu no sentido, no fundo, de criar negócios ali, né? De se chegar um pouco no território brasileiro através da minha pessoa, fazer É. links e trocas. Então, aí nasceu a oportunidade com o Pilatzone. Não fui eu que Perfeito. elaborei inicialmente todo o material e tudo mais. Só que assim que eu cheguei, então eu tinha material, eu tinha logomarca, eu tinha tudo para fazer apenas uma. E tinha todo o suporte de uma empresa segmentada, né? Para fazer as entrevistas iniciais. Uhum. Aí a gente fez, anunciei que a gente ia fazer umas entrevistas, quando eu nem tinha casa ainda do Platone, e peguei 6 profissionais de 250 entrevistas que eu fiz, loucura, assim. Bombou, eu só tinha dito assim na entrevista, no anúncio, eu só tinha dito um anúncio simples nas 3 faculdades principais de Recife. Eu só anunciei que uma empresa recém-chegada em Recife estava contratando profissionais da fisioterapia ou educação física e não precisava ter experiência, podia Ah, ser certo. recém-formado, que a gente ia capacitar. Acabou. Aham. Entendeu? E tu Então nem deram. tinha o espaço ainda. Não tinha espaço. Foi muito engraçado, porque há Ai, que muita massa. gente. Eu sou dessas, né? Muita gente
criou um disse-me-disse na época, de brincadeira, né? Mas dizendo assim, isso é uma empresa de como era exportação de seres humanos lá para a Argentina, isso é um negócio ilícito, tinha um monte de coisa, sabe? Mas aí depois foi vindo a confiança e tudo mais. Então, eu acho que o que eu fiz foi realmente apostar. Eu sou dessas que acredita, vou, mergulho. Então, eu não tinha casa na época. Eu, para fazer a capacitação desses 6 profissionais, uma amiga minha que tinha uma clínica de fisioterapia, amiga de faculdade, ela tinha uma clínica de fisioterapia e ela tinha uma formação dessas mais rasas, mais curtas, mais rápidas também, de um fim de semana. E ela tinha esse estudo, mas ela não aplicava tanto as coisas lá. E aí eu fiz uma troca com ela, fiz, Claudinha, tu queres que eu preciso usar teu espaço, mas eu acabei de chegar aqui, tô lisa, tenho uma grana aqui para comprar um reformer, né? E eu, vê a loucura. Então eu quero fazer, eu queria fazer uma troca contigo, eu capacito toda a tua equipe, eram umas 5, 6 pessoas. Inclusive você e a sua sócia, eu capacito toda a tua equipe nessa formatação de curso que eu estou trazendo. E num fim de semana, no fim de semana alternado, eu vou e capacito os meus, né, da primeira equipe, que ainda fazia parte também de inclusive ainda de um processo seletivo, porque eles só tinham É. passado uma entrevista teórica, né? Faltava ver na prática, mas enfim. E aí fiz isso, trabalhava todo final de semana, a farda do Pilates Zone era minha pele, porque eu Uhum. saía com as amigas de faculdade, tudo era sempre com a farda do Pilates Zone, nessa época só eu tô sempre com a farda. De tanto que eu respirava isso. E foi assim que começou, na verdade, Paulinha. Foi acreditando, foi trabalhando muito e duro. Então, era mais fácil na época. Eu não tinha filho ainda, né? É. Eu estava sozinha em Recife nesse período. Uhum. Então, eu podia apostar integralmente nisso, né? Eu tinha passado 6 anos fora do Brasil. Então, as minhas pessoas que eu tinha apego e que tinham sido a minha maior razão de voltar para o Brasil, elas Uhum. não, elas estavam acostumadas com a minha ausência, de certa forma. Perfeito. Então, continuar meio ausente era meio normal, entende? Aham. Então, Aham. foi fácil para mim poder fazer isso. Então, foi aí que eu comecei procurando a casa, e aí encontrei uma casa que era do jeitinho que eu queria, num bairro tranquilo de Recife, mais nobre, se a gente puder classificar assim, Sim, porque eu sei que sim. o público que busca Pilates, ele, né, tem muita influência isso também, felizmente ou infelizmente. Então, o que eu fiz foi procurar num bairro bom, de referência, e encontrei essa casa. Eu lembro de ter comprado um reformer. E da época foi do Instituto São Paulo, ISP. Aham. Então eu comprei, ele foi o meu chameguinho na época, né? E para tu ter uma noção, eu fiz isso, depois comprei mais 3 reformers dentro da metodologia que eu trabalhava. Já tinha essa coisa de ter aulas Do só no reformer. focus. Uhum. E só reformer, mesmo que Legal. não fosse a sequência clássica que eu conheço hoje. Mas, Certo. mas existia isso. Então, o circuito em si, os equipamentos corretivos e todos os demais, eles no fundo podiam vir um pouco depois. E eles vieram 6 meses depois. Nossa. Só que aí o que que aconteceu para fechar aqui essa linha de raciocínio? Como eu tinha capacitado uma equipe, eles precisavam treinar na prática. Então, a prática deles foram com pessoas que a gente chamou. Então, Uhum. a gente fez uma brincadeira de empresa funcionando por 2 meses. Então, os clientes não pagavam e os professores não recebiam. Fazia parte da capacitação. Que Então, legal. foi aí que a gente fez essa brincadeira com tudo, com planilhas, com coisas que podiam dar certo, que não podiam dar certo. Foram 2 meses nessa experiência. E a partir dessa experiência, quando a gente fez no dia 1 de setembro, por isso que ontem a gente celebrou, Aham. e isso tinha começado em junho, então quando a seleção e tudo mais, quando a gente brindou para a empresa finalmente começar, foi quando a gente já tinha um grupo de clientes que eram gratuitos, né? Mas aí pelo menos metade quis continuar pagando, Uhum. assim como daqueles 250 que fizeram a entrevista comigo, dali surgiram pelo menos os 100 primeiros ou 150 primeiros que fizeram a nossa formação depois. Que Então, legal. aí já começaram as duas coisas. Então, sem querer, sem fazer propaganda, sem botar nada de anúncio, só a partir da nossa experiência vivida na prática, as coisas começaram, tanto na parte estúdio quanto na parte instituto. Perfeito. Então, Que a partir daí eu lindo. acho que foi só consequência, Paulinho, porque aí depois Mas a não tem gente. dúvida. Eu acho que foi nessa. Eu acho que a maior causa de tudo que aconteceu depois foi o risco
De eu ter Sim. começado sem saber onde é que isso ia dar, entendeu? Sim! Mas sabe o que eu tô achando mais legal, Vani? E Ah, que eu tô parando pra pensar aqui, tu contando toda essa história, o quanto hoje essa paciência que tu teve para esses 2 meses para fazer teste, para ver se vai dar certo, o quanto de repente isso está faltando também hoje em dia nos negócios, a gente anda tão imediatista e tão para ontem, e tão tem que chegar ontem, tu falou 6 meses depois chegou o resto dos equipamentos. O quanto isso com certeza fez vocês chegarem aonde estão hoje. Essa paciência, esse feeling, essa dedicação nem se fala, né? Mas eu achei genial, 2 meses de teste. Vamos testar, vamos ver se isso vai funcionar mesmo. Muito legal. E quero chegar em algo que algumas conversas aqui já tiveram, e eu sei que tu teve também um pouco desse processo, e muitas pessoas nos buscam, e acredito que te buscam também por esse processo. Eu não sei se tu gosta dessas denominações de clássicos e contemporâneos, eu não sou muito, assim, não gosto do rótulo, mas existe uma transformação, existe um processo, existe algo que muitas pessoas estão nessa busca, muitas pessoas estão encontrando esse caminho e buscando os profissionais referência para encontrar um pouco mais profundo esse método que a gente está indo atrás cada vez mais. E eu queria que tu contasse um pouquinho o como isso mudou a tua vida, o como isso te fez ser a Vanessa que está aí hoje, essa transformação, não sei se vou dizer do contemporâneo para o clássico, mas talvez para o Pilates mais profundo, mais próximo do real. Sei que tu estudou com o Brett, que eu também amo de paixão, então se tu puder contar um pouquinho, acho que é bem legal. tá bom. Paulinha, na verdade, quando a gente começou, voltando um pouco aí nessa casa, o sistema ele era mais contemporâneo. E Uhum. como é que eu chamo? O que é que seria para mim contemporâneo? É só quando a gente esquece um pouco ou resolve sair um pouco da ordem do sistema que Certo. foi criado pelo Joseph Pilates, né? Então, assim, sei que é difícil a gente chegar na real, sabe, num real método. Esse era o método Exato. de, né? Tem muito desvio, tem um telefone sem fio aí no meio, e talvez isso seja o que nos instiga cada vez mais a tentar descobrir algumas verdades, e cada dia a gente vai conseguindo cavar mais e saber um pouco mais, né? E Tem o isso que que me cada motiva. elder viveu também, né? O que Claro, cada elder teve sua pitada de com vivência, né? certeza. Então, assim, a única coisa ruim de rotular clássico e contemporâneo é que você realmente você divide em dois grupos e não necessariamente só existem dois grupos, né? Só que eu sei que quando a gente fala, principalmente no Brasil hoje em dia, e no mundo também, quando a gente fala clássico, a gente sabe que o profissional vai saber deitar no reformer e fazer uma sequência de footwork até os splits, né? E provavelmente quem segue mais uma linha contemporânea vai fazer um trabalho que seja mais focado numa coisa, num trabalho, tem uma linha de pensamento mais na fisioterapia ou na reabilitação, com algumas Uhum. modificações ou acréscimos de algumas outras metodologias ou técnicas. É assim, pelo menos, que eu tento imaginar, sabe? Porque há muitas linhas dentro do próprio clássico, assim como tem muitas Perfeito. linhas que poderiam ter dentro do contemporâneo, né? Nem tudo que não é clássico seria contemporâneo. Há coisas para mim que não são nem pilates, né? Exato. Mas eu acho que tu entendeu o que eu quis dizer. Ai, mas vamos embora. Como é que aconteceu isso? Veio junto com o PMA, veio junto com tua transformação também, de como começou a acontecer. Eu escutei uma vez tu falando algo, acho que todo mundo que já foi na PMA um dia fala sobre essa experiência de entrar no salão, ter centenas de pessoas e parecer que a gente está numa aula de step avançada, de academia, onde todo mundo vai para um lado e você vai para o outro, entendeu? É Exato. ridículo, você se sente muito Peixe pinto fora fora, d'água. é um peixe fora d'água, né? Então você faz, caramba, o que é isso? Como é que todo mundo sabe uma sequência? Passaram um flyer para todo mundo, sabe a sequência antes. Teve um vídeo anterior que eu não Eu vi as perdi pessoas essa, usarem. eu perdi esse ensaio. Perfeito. Então você fica louco. Acho que foi aí o meu start. Onde foi esse start? Acho que foi em 2012. Que foi em 2013. Em 13. 2012, eu tinha ido já no de Las Vegas.
E foi aí que Uhum. aconteceu o negócio, bom, assim, eu fiz, minha nossa senhora, o que que é isso, né? E aí eu já tinha feito a prova do PMA em 2011, porque eu já Certo. sabia da PMA, eu já estava indo atrás dessas informações, mas eu só consegui ir para a conferência em 2012. Então eu fiz a minha prova do PMA, já tive que estudar uns materiais que eu não tinha noção, que eu já estava tendo que estudar, porque quando eu trouxe a metodologia da Argentina para o Brasil, Paulinha, eu tive que mudar muita coisa. Tanto que Uhum. a nossa amizade, o relacionamento, as parcerias de transitar uma pessoa de lá para cá, de cá para lá, entre os dois, as duas unidades Platzioni, digamos, ainda aconteciam, mas eu tive que moldar e mudar imediatamente, porque eu percebi que no território brasileiro já estava mais adiantado em algumas informações, em carga horária de curso. Então eu fiz, olha, eu vou ter que fazer muitas adaptações de tudo aqui com relação à formação. Então, para fazer essas modificações, eu já tive que ir agregando e estudando muita coisa. Quando veio a prova do PMA, aumentou ainda mais isso aí. E Uhum. depois veio a conferência do PMA, eu surtei. Só que lá a gente ainda vê, por exemplo, você faz um aulão com o Rael Isakovic, maravilhoso, mas você passa 2 horas e meia numa aula de MET. Entende? É um Exato. super MET que tem, sei lá, 70 exercícios numa sequência. Exato. Entende? Então você sabe que ali já tem uma influência também de moldar e mudar e botar muitos exercícios, sabe? De mudar um pouco ordens e essas coisas. E aí você faz uma outra aula, já tem um outro perfil. E aí eu comecei a virar uma investigadora nata disso. E foi lá que eu conheci o Brett, meu querido, nosso querido Brett Ah, Howard, que que tem aquele legal. jeito que eu me identifico e que eu continuo com a mesma forma, acho até hoje, que foi o que me fez me identificar com ele, é essa forma não agressiva de impor nada a ninguém, sabe? Doce, né? Doce. Doce, suave. Ele me conquistou assim, porque eu já tinha tido a experiência de, no Brasil ainda, participar de conferências, de eventos do fitness e do que fosse, e de ter a experiência de ter profissionais que invadiam e diziam que era certo, que era errado, que não sei o quê, e Uhum. tarará. Isso me assustava. Então eu criava meio que um ranço do clássico, porque tinha um negócio assim, muito eu não te aceito porque isso não é Fechado. Pilates. É. Então isso meio que ia me afastando, sabe? Parecia que o clássico de hoje era o tal preto e branco, né? Como eu costumo Aham. dizer. Aham. E eu não achava que podia ser certo, assim. Aos poucos que eu fui percebendo que entre o preto e o branco podia ter aí né, Uma 50 boa tons de escala. cinza. Uma boa escala. É. Então, o Brett me ajudou nisso. Acho que ele era uma pessoa muito suave, muito tranquila, em dizer que tinha respeite seu espaço, seu tempo, tem momento para tudo, mas e aí me fez a oferta, né? Me fez o convite, falou sobre a formação dele. E aí foi quando eu decidi, eu já tinha Benício na época, Benício era Uhum. pequenininho e o esforço foi muito grande, porque ele era muito pequenininho, muito grudinho comigo, né? Filho pequeno, menino, grude com mãe é um absurdo, Grude. né? Uhum. E foi muito difícil, foi um esforço muito grande, é onde entra a personagem mãe também, né? Que tem que passar por cada uma para poder superar essas situações, né? Então, esse Quanto lado tempo pessoal, durou, Vani? Quanto tempo durou a olha, formação? pelo menos 1 a 2 anos de, sabe, para Nossa, tentar fazer o todo. Eram 600 horas de formação. em Nova York, Três, né? na verdade é em New Jersey, né? New Mas eu Jersey, é. sempre, Uhum. a primeira vez que eu fui, que resolvi me hospedar em New Jersey, que tinha menos opções assim conhecidas para mim, em termos de hostel, de opções mais, né, que fossem mais viáveis para fazer por um período de tempo tão longo, que passava, às vezes, para um módulo, eu tinha que fazer muita carga horária, então eu passava um mês fora. Sim, entendi. Nossa, Então, é puxado, né? nossa, então, quando eu me lembro, o tempo mais longo que eu passei, que foi esse quase um mês, eu lembro hoje, na época, fazendo FaceTime com o Benício, e ele chorando lá, eu chorando de cá, mas era um choro tão sentido, que quando eu, sabe, eu olho para trás, assim, então toda vez que ele me pede uma atenção hoje em dia, eu volto naquele tempo, faço, eu dou, sabe? Ah, É como se claro, tivesse ficado essa pendência, assim, de um tempo que eu não que dei. querido, querido. Então, são os esforços que a gente tem que passar. E foi aí, Paulinha, que a coisa mudou. Foi quando eu voltei para o Brasil e comecei a. Platzone na época estava indo muito bem. A casa era. Tu conheceu a casa Sim. tinha seu tamanho, mas tinha 3 salas de atendimento, quase 4, mas aí tinha uma outra área imensa que era cuidada, que era tomada conta pelo Moche, né? O bistrô. Aham. Então eu tinha, não dava para fazer um primeiro andar. O proprietário não permitia que a gente fizesse um primeiro andar. Então eu tive que expandir para uma outra casa.
E não tinha como a gente fazer recepção nessa casa, toda a estrutura nessa e manter todo um mundo na outra, mesmo que fosse Aham. 2 quarteirões de distância. Então a gente teve que criar um novo modelo de negócio lá na outra casa e era baseado na formatação clássica. Eu queria criar um ginásio como o ginásio de Joseph Pilates. Que Muitos legal! equipamentos, sabe? Queria criar uma independência maior, queria criar, por exemplo, a opção de eu tá dando aula para um grupo, Paulinha tá dando, você tá dando aula para outro, Lara tá podendo dar uma aula individual, alunos estarem treinando Entendi. sozinhos e tudo no mesmo vão, A né? la Joseph mesmo. A la Joseph, mas foi difícil de colocar isso em prática. Isso não vingou tanto quanto eu achei que poderia vingar. Foi Acho que é o difícil. nosso país, né? Acho que o Brasil não é muito para esse modelo, talvez. Tu acha? O que que tu acha? Talvez naquela época fosse mais difícil. Hoje, se eu fosse apostar novamente, talvez não naquela dimensão. Era uma casa Uhum. com muita despesa. Era uma casa muito grande, sabe? Certo, Mas certo. assim, numa proporção menor, como a gente vê com tantos colegas profissionais, eu com certeza apostaria nesse formato onde eu e você podemos compartilhar o mesmo espaço para dar aula Sim, individual, focando nisso, sim. tranquilamente, sabe? A Isso minha sim. dúvida é nessa parte que tu diz de independência. Tipo, o aluno vem, faz que nem tinha, né? É, Lá diziam que que nem ele tinha. tinha. O quadro Tinha. estava lá, faça seus exercícios. Tentei Difícil, bastante. talvez, isso aqui, Tinha né? muito banner e pôster nosso espalhado com a sequência, com tudo mais, Uhum. para a gente treinar essa independência. E na época não vingou. Não sei se não vingaria hoje, sabe? Pois é. Dependendo do que a gente pudesse fazer de real, assim, ensinamento, acompanhamento inicial, talvez até vingasse. Mas é como se o público brasileiro tivesse um senso de eu estou pagando, e é um Isso. valor um pouco mais alto do que uma academia. Então, por que que eu vou ficar solto? Eu estou pagando por uma assistência, como se você fosse meu personal trainer. No máximo, compartilhando com outros companheiros de prática, né? Então, tem esse sentimento, eu acho. Estou pagando, eu quero ser corrigido e eu quero você aqui perto de mim, entendeu? Exato, exato. Eu acho que é uma coisa meio cultural nossa mesmo, né? Talvez. É, não sei se isso é ruim, se isso é bom, mas eu não saberia como funcionaria um formato talvez totalmente independente também. A gente também gosta de treinar com outra pessoa nos orientando, né? Nós, instrutoras, talvez, então Sim. é mais complicado. Mas, Vani, e aí, eu te observando e te acompanhando todo esse tempo, observei uma mudança, além de tudo isso, né? Da super empreendedora, da formadora, de uma mulher que veio para as redes e veio se abrir para as pessoas. Eu acho que as pessoas puderam te conhecer muito mais pelo Instagram, por outras redes sociais. Muito antes de se pensar numa pandemia, tu já estava à frente, né, desse novo formato, talvez te abrindo como uma pessoa para inspirar, para orientar, para ensinar. E aí acho que vem a frase que tu me mandou, né? Da gente espalhar as notícias, os conhecimentos. Eu acho que hoje eu, quando penso em ti, penso nisso, numa pessoa que inspira porque quer espalhar aquilo que ela sabe. E como tu sentiu essa transformação? Isso foi uma transformação? Isso foi uma necessidade interna? O que veio para ti para tu querer passar isso para mais pessoas nesse novo formato, talvez, não apenas sendo por formadora de novos instrutores? Ai, Paulinho, eu acho que desde a história lá no Pilates Zone, eu era daquele tipo que formava uma equipe, então a equipe estava lá se dividindo para atender os nossos clientes, e eu estava na parte pedagógica, administrativa, coordenando tudo, e sempre eu tirava um tempinho para estar na recepção, fazendo isso que eu faço no Instagram com os clientes da próxima aula, por exemplo, ou os clientes que tinham Uhum. acabado de sair. Então já era meu papel querer ensinar coisas que eles não estavam me pedindo. Era só a minha necessidade de falar um pouco de Joseph, falar um pouco disso, falar um pouco de postura, falar um pouco de como melhorar tal coisa. Então, eu acho que eu notava esse movimento meu de repetir muito coisas que estavam aqui dentro. Eu acho que estava precisando sair. Só que eu falava de 5 em 5 pessoas, de 2 em 2 pessoas, de 3 em 3 pessoas. Eu só resolvi ampliar de que forma eu Entendi. posso colocar a boca no trombone, entendeu? De que forma eu posso fazer isso? Por exemplo, o Chá com Joe, ele começou num projeto onde eu selecionava uma vez na semana, se eu não me engano era nas sextas-feiras, e que a gente fazia um happy hour no Moche, no Uhum. bistrô,
onde as pessoas podiam sentar lá na mesa e às vezes eu colocava um projetor com vídeos históricos de Joseph Pilates e a gente conversava enquanto fazia um lanche, ou seja, era para o pessoal tomar um chá, comer umas torradas, Nuno tinha uma cesta lá que ele vendia, era a cesta da tarde, o chá da tarde. Então foi aí que virou o nome chá, por conta da cesta de chá do Moche. Então era o chá da tarde, então era chá com Joe em homenagem a Joseph Pilates. Então era conversar um pouco sobre esse método do Joseph. Então Perfeito. ele começou assim na prática, com 5 pessoas numa mesa, 10 pessoas no máximo, ali sentados numa mesa conversando, e eu resolvi esticar isso. Se a Uhum. razão era inspirar, era só esticar, eu só precisava propagar mais. E aí comecei a acompanhar, eu sou uma pessoa que eu não acompanho só Pilates, eu tenho um interesse absurdo por marketing, por Uhum. administração, por desenvolvimento pessoal, por um monte de coisas, sabe? Então, eu estudo muitas pessoas e eu aprendo com É. muitas pessoas diferentes. E aí é óbvio que esse meio já estava sendo mexido assim em 2017, e eu Aham. comecei a me aprofundar nisso, na parte digital, na parte online. E comecei a criar gosto, realmente. Eu conseguia fazer de casa, eu conseguia ter uma vida um pouco diferente. Não se trabalha menos, mas se Concordo. trabalha com o olho mais perto dos pequenos, com um olho na casa, com uma escolha entre os teus horários e entre as horas que você pretende trabalhar. Pode ser que eu faça um tiro de lives, mas eu escolho Uhum. qual horário que vai ser, eu vou organizando mais ou menos a minha agenda. E eu fui gostando disso. E eu fui me desprendendo cada vez mais do Pilates presencial na época. Certo. Fui oficializando o meu distanciamento do presencial, gerenciando a distância. Eu morava a 900 metros do Pilates, mas eu trabalhava de casa falando e só coordenando de longe, porque eu queria fazer esse teste para ver como funcionava, né? Ok. Então eu fiz muito tempo durante todo aquele período, né? Chá com Joe e Projeto 939, que estava só começando ali, era um embrião, foi tudo já coordenando o Pilates à distância antes de vir A essa loucura. oportunidade, mais uma vez, uma loucura, de, mais uma vez, não ter medo de um novo zero e sair e tranquilamente resolver um caminho diferente, entendeu? E tu sente falta, Vani, dessa parte? Sentiu falta na época dessa parte mão na massa, aula, aluno? Ou não? Foi bem natural essa tua saída e ficando mais na parte administrativa? Porque eu acho que um dos grandes problemas, entre aspas, de nós profissionais que resolvemos empreender, administrar, ter funcionários, etc., é saber a linha tênue entre fazer o que a gente gosta, porque a gente gosta de dar aula, né? E saber olhar o seu negócio como um negócio e que às vezes a gente não pode estar ali dando aula. E isso para ti foi um processo natural ou doeu um pouquinho essa parte de sair dali da frente? Tu falou uma palavra, acho que essa palavra foi um processo natural. Natural, eu acho que caracteriza mais, apesar de ter causado algumas dores. Mas eu acho que a dor que causa é uma dor mais às vezes dói mais por conta de reflexões que outras pessoas, colegas, profissionais, às vezes fazem em relação à tua pessoa. E eu acho que Uhum. mexe um pouco, fere um pouco o ego, a autoestima. Poxa, você foi fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta, instrutora de pilates, a tua aula é tão boa. Enfim, é como se fosse assim, é como se fosse um desperdício você não mais fazer isso, ou como se você não soubesse fazer. Talvez a minha maior dor tenha vindo mais da opinião dos outros do que da minha própria, sabe? E Entendi. que eu acho que é Uhum. normal, apesar de eu tentar trabalhar bastante em mim em relação a não colocar tanto peso na opinião dos outros, mas acho que é É difícil, natural. é É. natural. Eu também acho. Então, eu acho que começou aí, apesar de eu dar aula até hoje, eu dou curso até hoje, eu faço tudo isso Sim. até hoje, mas eu confesso que quando eu tive que entrar na parte administrativa, não foi opcional. Na época, o meu sócio era o Nuno, né? E quando o Nuno teve que tomar conta, o pai de Benício, quando o Nuno Aham. teve que tomar conta focadamente no Moche, porque ele era o cozinheiro do Moche e ele precisou de um administrador para o Moche, eu tive que me virar nos 30 ali na parte do Platone administrativamente falando. E quem conseguia fazer o meu papel bem, na parte mais pedagógica e tudo mais, era a Lara.
Então, Entendi. Lara foi tomando conta da parte mais pedagógica, enquanto eu ficava na parte mais administrativa, porque aí eu saberia fazer melhor. E assim as coisas foram, acho que se Foi lindo. moldando ao longo do tempo, sabe? Então, até hoje, eu dou minhas aulas, eu faço minhas coisas, mas eu foco muito na parte de alinhamento, de crescimento, de criação de projetos, sabe? Minha cabeça bomba, e se eu não botar pra fora, ela explode, entendeu? Eu Eu imagino. tenho que colocar pra fora, mulher. Lara, Isso é um como é surto. isso, Lara? Mandou super dupla. As duas se completam, né? Muito É, legal, eu muito tenho que fazer legal. isso. E, Vani, agora que tu tocou no assunto do Chá com Joe, que eu achei eu acho que foi o grande projeto inspirador para esse monte de live que tá rolando aí até hoje. Foi ela que começou, né, com tudo isso, não tem dúvida. Eu me lembro de ter ficado super nervosa na Ninguém nem minha sabia vez. como entrar no Instagram na É, época. eu acho que eu tinha feito uma sozinha. Eu acho que eu nunca tinha feito em dupla. E então a gente sempre tem essa ansiedade. Eu acho que tu nos abriu muitas portas, né, Vani, nesse sentido também, porque foi muito especial esse projeto. Eu acredito que deve ter sido. E eu quero saber um pouco mais dele. Vou te fazer uma pergunta assim: teve alguma entrevista que para ti foi muito desafiadora, que foi te deixou mais nervosa, talvez? Porque dá para ver que tu faz isso com muita naturalidade. E o desafio de fazer todos os dias, Vani. Eu acho que isso foi, para mim, eu pensei, nossa, como ela pode? Domingo, tá todo mundo querendo descansar e ela tá lá. Feriado, acho que o meu foi num feriado. Então, Foi? assim, como é esse? Isso é outro desafio, né? Tu gosta de te desafiar mesmo, eu acho, né, Vani? Sim, eu sou movida a desafios. A gente hoje está com o Chá com Joe, só que não no esquema entrevista, mas eu estou fazendo um Chá com Joe, que é o Chá com Joe Às 5 da Inspira. manhã, 5h39, ó, quase 6, ó, Paula. pra ti, ó. Trabalhar novos hábitos, entendeu? Maravilhosa, maravilhosa. É isso aí. Para inspirar, e a gente está fazendo essas leituras e está sendo fantástico, assim. E é só no novo formato. A gente já fez no formato business, a gente já fez no Uhum. formato, né, na época da pandemia, pico de pandemia, tentando É. organizar a cabeça do pessoal em tudo que eu pudesse ter para compartilhar. Mas olha, a de entrevista que me desafiou, caramba, eu acho que tem algumas, né, Paulinha? Né? A minha maior intenção na época era, tu sabe que no Brasil, acho que em qualquer parte do mundo, mas no Brasil, a gente tem muitas linhas que dividem o método, né? Pessoas que ou Uhum. você tá de um lado ou você tá do outro. Eu sempre detestei isso. Sempre, 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 sempre. Eu nunca gostei disso, mas eu sei que acontece, eu sei que é normal, entre os seres humanos e entre as carreiras profissionais, sabe? Mas eu era amiga de todo mundo, então era muito difícil para mim ter que optar se eu falar de tal pessoa, se eu falar de tal equipamento, isso vai gerar um sentimento. É muito ruim isso, mas se eu me colocar no lugar, eu sei que também pode acontecer comigo, parecido, sabe? Então, foi um processo para mim ter que abrir as portas nesse sentido, de saber Aham. que um dia eu estava entrevistando uma pessoa bombástica numa área. No dia É, seguinte eu estava com a outra pessoa, era uma coisa muito louca. Os stories ainda estavam falando dessa pessoa e, e eu estava anunciando a outra. Que eu loucura! O imagino. pessoal mandava mensagem para mim, Vanessa, tu é louca? Como é que tu conseguiu fazer isso? Pegar essas duas pessoas, entende? E Também foram todas várias. opostas, né? E foram É, várias duas pessoas. E isso entendo. talvez tenha trazido uma magia. Mas assim, eu acho que o mais desafiador, não negativamente, no sentido de me Não. deixar, né, eu acho que quando eu entrevistei a Cat Rose Nash, Aí lá, imaginei. aquilo ali foi um momento muito mágico, porque ela é quem é, entendeu? Ela é uma leoa. Ela é Impressionante. poderosa, ela é estupenda, ela tem uma energia na fala, né? Ela tem uma energia na alma que faz a pessoa tremer do outro lado, só em olhar para ela. Então, conversar com ela e esquecer quase que tinha um público ali assistindo, esquecer quase quem ela era. E ela ali com aquele batonzão vermelho conversando comigo, Leoparda. eu resolvi não fazer tradução para a conversa ser fluida, então eu não traduzi como eu estava fazendo, como eu fiz com o Brad, como eu fiz com a Sandy Shimura, enfim. Então eu resolvi não traduzir para ser fluido. E quando eu vi, tava ela chorando, emocionada, enfim, foi maravilhoso. Foi lindo, Então, foi lindo. acho que ali eu posso dizer que foi um momento Que do legal. do Tio e Joe que foi muito mágico, sabe?
E foi Lara que conseguiu essa entrevista. Ela que Olha! pentelhou e acreditou e conseguiu e foi maravilhoso, assim. Bacana. Você sabe que quando eu vi ela na PMA, ali agora, o ano passado, foi exatamente isso. É uma coisa meio hipnotizante, assim, eu acho. É, Ela estava praticando com Jay Grimes e ela parou todo mundo para olhar ela executando. A gente fica meio sem reação, assim, sim, né? Eu olho, eu posso filmar, eu não posso, eu falo, o que que eu faço, né? E depois é, conversei com ela um pouquinho e ela foi tão solícita, tão generosa. Então eu imagino que deve ser fazer uma live, então muito, muito legal. Lara, ela também é uma grande inspiração para mim sim, dentro do método, assim, pela forma como ela conduz. Não é só por aquela execução perfeita e tudo que ela faz, aquele estúdio vermelho e sim, cheio de leopardos sim, maravilhosos, sim. mas ela é uma grande inspiração mesmo. Falando em inspiração, Vani, ah, eu quero te perguntar uma coisa, qual é o teu sonho ainda dentro da tua vida profissional? Tu tem alguma coisa ainda que tu almeja, algum sonho? Sim. Conta pra nós. Pensa em qualquer forma que eu possa continuar compartilhando, seja pela minha voz, seja pela minha escrita, seja pelo que for. Tudo que eu ainda puder compartilhar, tá aí meu sonho. Então, todos eles estão na listinha de prioridades. Então, eu tenho que pôr para fora. Eu tenho que pôr Uhum. para fora antes que exploda aqui dentro. Então, tudo que eu sei, eu quero pôr para fora nisso. Não tem muita. Eu acho que eu não tenho grandes planejamentos do tipo. É. Já tive como empreendedora, já fiz consultorias, já planejei franquias, já fiz análises de muita coisa, sabe, Paulinha? Já fiz muito, sei tudo como empreendedora. Eu acho que eu cheguei num momento, hoje, tu estás perguntando para a Vanessa, a Vani de 2020, né? Talvez até Isso. pós-pandemia, talvez momento Portugal, distante de tudo que eu construí, era quanto mais se tinha, mais se podia ter, sabe? Eu acho que eu dei uma respirada de tudo isso por um momento. Eu quis Bom. me, eu quis parar com esse ritmo. Foi de propósito, apesar de ter sido nesse processo natural que tu falou. Quando eu cheguei no Aham. meu ápice, não foi assim, quando começou a cair, eu resolvi sair, foi no ápice que eu decidi que a coisa ia mudar. Foi aí que eu virei a chave. Então foi quando tava assim, bombando em nome e tudo, e quem podia fazer, como a gente diz em Recife, pintar miséria, foi quando eu Aham. disse assim, tem alguma coisa errada. Não sei se eu vou seguir assim nesse caminho. E aí foi quando eu dei todo esse freio. Foi um freio brusco, eu estava em quinta, a 150 quilômetros por hora, e aí eu dei uma freada brusca e fiz, calma, acho que eu vou por outro caminho. Eu posso propagar o que eu desejo por outro ângulo, de outra forma. Se o sucesso ou se isso vai causar grandes impactos é outra história. Mas eu não estava inteira com o formato que estava, sabe? Eu tinha que Certo. sempre criar coisas novas, tinha que sempre fazer coisa nova. Do que fosse, uma nova linha de produtos, uma nova não sei o que, não sei o que, mudar a logomarca, mudar a fachada, criar uma nova. Enfim, então eu continuo com o empreendimento através dos projetos. Então, a Uhum. gente esteve distante, e mesmo estando distante de tudo, sem um estúdio ao nosso redor, Paulinha, aqui, né, comigo, conosco. Certo. E teve gente procurando e pedindo para entender essa linha contemporâneo clássico. Como é que eu ia fazer isso? Então tem que ser muito louca, tem que ser muito atrevida para acreditar que você consegue ensinar alguém a fazer algo sem ter como fazer a prática em mãos. E sem ter como fazer um método que é tão prático, fazê-lo numa teoria, digamos assim. Então, a gente Uhum. conseguiu criar o Atravessando a Ponte, então, que é fazer essa travessia, né? São 939 horas de dedicação e de marcação, de cumprimento. Então, a gente já tem duas turmas que o pessoal é, assustou a gente, na verdade, com tamanha possibilidade. Então, o que a gente foi capaz de fazer, a gente deve muito à inteireza de todo mundo em acreditar Bacana. e saber fazer, saber como fazer, sabe? Então, eu acho que os meus sonhos eles vão sendo mostrados assim a partir de cada projeto que a gente vai lançando, sabe? E eu vou na experiência, vou experimentando, só que com menos ansiedade ou menos agitação, como tinha antes. Acho que eu Que me acho que a encontro num momento maturidade mais traz tranquilo. isso É, também, né, Dani? A maturidade de vocês, talvez,
para já poder fazer isso de uma outra forma e já vem construindo isso há muito tempo. Eu acho que e eu peço sempre para as minhas convidadas para um conselho para quem agora vocês já têm algumas pessoas aí atravessando a ponte, mas para quem quer atravessar a ponte, talvez não saiba como, ou que está entrando nesse mercado do Pilates, começando agora, o que tu diria, o que tu acha como uma profissional experiente que para a pessoa que está iniciando agora? Olha, Paulinha, tem uma coisa que talvez não tenha funcionado tanto com tanta gente. Eu acho que o método ele foi muito divulgado e propagado com cursos muito rápidos e muito rasos, onde você não é praticante. Você aprende um pacotinho de exercícios, né? E depois você começa numa busca incessante por sei lá o quê, para poder agregar e cobrir, tapar essa lacuna que você tem naturalmente, né? Então, eu acho que o que eu indicaria era procurar profissionais. A gente faz isso também, mas tem tanta gente boa que faz. Mas procurar profissionais que incentivem isso da prática, né, com instrutores, fazer uma aula individual, fazer uma aula. E hoje, com esse mundo online, que a pandemia trouxe de presente também, né, Facilitou, né? poder se conectar com esse universo, poder se sentir praticante de um método, porque aí essa transformação que o método tenta promover vai acontecer primeiro na tua pessoa, para que você possa propagar isso. Então, se essa transformação conseguir te alcançar, tu consegue fazer isso por outras pessoas, sabe? E se a tua missão for realmente transformar pessoas e que isso não seja da boca para fora, não tem como transformar pessoas se você não consegue ser transformado, né? Se você não acredita nessa tua própria transformação. Então, eu acho que o método Pilates é um processo muito grande de desenvolvimento pessoal. Ele está muito Maravilha. alinhado com essa autopercepção, com esse autocrescimento, com essa evolução pessoal. Então, eu acho que se você acreditar nessa linha e tentar se melhorar e se aperfeiçoar, aí pode vir o que for, que aí você vai começando a fazer. E aí vem a travessia, vem a ponte, as coisas começam a surgir, porque você vai criando identificações. Ah, eu tenho uma identificação com tal profissional, eu gosto da fala de tal profissional. Isso é Tá, identificação, isso não é concorrência, isso é identificação. concordo, Não é, Paulinha? Há pessoas que vão se identificar concordo. contigo e com a tua alma vibrando. Há pessoas que vão se identificar comigo e com o meu olho vibrando. Então, é identificar, sabe? Então, É acho que ir tem. atrás de alguém que te faça sentido, né? Eu acho que a gente Exato. está nessa busca pelo sentido das coisas, né? E eu acho que tu falaste uma coisa muito legal e que acho que muitos aqui até falam muito disso. E se todo mundo está falando é porque que é a prática, né, Vani? O quanto a gente estimula, eu também tento ao máximo. Eu brinco que eu sou a chata da prática, assim. Se você não treina, se você não sente, eu gosto de falar uma frase também que para você transmitir, você precisa sentir. Como você transmite algo que você não conhece, não sabe no seu Sim. corpo, né? Então, fantástico, Vani. Eu acho que esse é o nosso caminho e talvez a nossa busca por passar isso adiante. É linda a forma como tu estás fazendo. Te admiro demais nessa tua busca, nessa tua caminhada. E quero saber se vocês têm, quais são os planos de, já que não são sonhos, são planos tem de voltar para o Brasil. Vocês vão ficar mais quanto tempo? Como fica essa jornada de vocês? A gente está um ano aqui, a gente tem mais um ano pela estrada, é o tempo do mestrado que a Lara está fazendo nesse momento aqui na Universidade do Porto. E, e depois disso a gente volta. Temos crianças que pertencem a outras pessoinhas também, né? Então, Aham, a gente aham. tem acordos e, enfim, acordos pessoais e familiares. Então, sim, é um período aqui, não é definitivo. Mas o que a gente anda fazendo, voltando para o Brasil, não deve mudar tanto, sabe? Eu acho que Acredito. a gente A gente se continua. sente tão próxima, né, Vani? Nem É, parece que essa distância é tão grande. sim. Aqui tem um comentário bem legal da Kátia. Como você faz aulas de inglês com um professor que não fala inglês? É a mesma Exato! coisa do Pilates, eu concordo perfeitamente. Que Exatamente. bom que vocês voltam, Vani. A gente vai estar ansiosos para te esperar, mas continuamos te acompanhando, vocês duas por aqui, nesses projetos lindos de vocês. O Insta aqui tá me avisando que tem 2 minutos aqui, 1 minuto e meio. Poderia ser 2 lives mesmo. É muito Sim. fácil, muito bom conversar contigo. Oh, E coisa linda. foi lindo te ouvir, Vani. Quero te deixar um espaço, se tu quiseres falar alguma coisa, como que as pessoas te procuram, né? Através do teu Instagram,
Telegram, então fica à vontade para convidar quem tá aí. Tá cheio de gente que já te conhece, Oh. mas quem quiser conhecer melhor o trabalho de vocês. Lara vai me passar depois tudo que aconteceu e rolou nesse chat aqui, porque eu não consegui ver nada, só olhei para você. Tá, tá. Mas eu queria agradecer a presença de todos e para que a nossa conversa não seja cortada, muito obrigada, Paulinha, de coração, por teu espaço, né? Admiro muito o teu trabalho, tu que também está nesse ramo de espalhar as notícias da tua forma, através das redes também, no mundo digital online, e é um desafio também, então super te admiro, parabéns por essa, Obrigada. né, luta aí diária. Mas olha, para encontrar gente é fácil, né? Então, As redes procura estão gente. aí. A gente estão aí, procura gente no Vanessa Mello Pilates, no Pilates Zone, no larapacheco.pilates. Que lá as coisas vão acontecendo, tem Telegram para tudo, tem, Ah, é tem, verdade. tem espaço para tudo, e a gente vai Vamos guiando, fazer vai uma orientando. fotinho, Vani, que até a Vamos, Paulinha amor! pediu ali antes de ir embora, então, Vamos, pra gente manter amor! aqui, ó, pra ti. Eu vou fazer assim pra ti, porque tu merece. Um beijo. Muito Obrigada, obrigada. muito obrigada.